madrugada para clamar a Jesus Cristo por alguma coisa que você precisa ou que alguém pediu, a porta está aberta. Glória a Deus, aleluia. A porta nunca está fechada para o crente em Jesus. Glória a O Deus. profeta Isaías, ele foi o profeta messiânico, aquele profeta que profetizou o nascimento de Jesus, de que maneira ele viria, e o profeta que também profetizou lá no capítulo 53 como Jesus Cristo ia morrer, de que maneira para abrir essa porta. Então você vai encontrar lá no início, no capítulo de número 6, você vai encontrar lá quando ele diz: um menino nos nasceu. O seu nome, se não lembra, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Todas essas coisas para o crente. E quando nós chegamos lá no capítulo 53, Isaías diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E ele começa a descrever assim: e ele foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Mas ele termina abrindo a porta. Glória a Jesus Deus. Cristo, quando estava lá na cruz do Calvário, morto, estava ali, já não tinha vida praticamente. Ele deu um brado. E quando ele deu aquele brado, ele disse: Pai, tudo está consumado. O véu do templo abriu. Glória a Deus, E ali aleluia. ficou uma porta aberta. É isso que o profeta queria dizer: os portões estão abertos para você. E quando nós entramos nessa porta aberta que Jesus Cristo levantou, essa esperança que ele traz na vida do crente, ela é muito interessante, porque é uma coisa que nós encontramos, que o profeta Ezequiel, ele diz ao general Josué: o Senhor disse, levanta-se, porque você está assim, prostrado sobre o seu rosto. Deus não quer ver ninguém caído, mas Ele quer que as pessoas estejam em pé. Glória a Deus, Eu quero receber aleluia. uma bênção, eu quero receber algo de Deus, mas eu preciso falar com Deus. O profeta Ezequiel estava deitado e queria falar com Deus. Deus disse para ele: ponha-te em pé e falarei contigo. Aleluia, Nós Jesus. precisamos estar sempre em pé com o Senhor, né? O profeta Elias disse: o Senhor disse, levanta-se, como porque a viagem será longa. Às vezes você acorda de manhã, tem tanta coisa para resolver naquele dia, que a tua vontade não é mais de sair da cama, é de continuar ali deitado, é de ficar deitado, porque você olha para frente e você vê uma barreira, você olha para os lados, você vê dificuldade. E como fazer isso? Só na oração. Glória a Deus, Quando aleluia. você começa a pedir: Senhor, eu preciso estar mais perto de ti. O profeta Isaías, nessa caminhada dele,
pregando a palavra, anunciando a palavra. Ele anunciou mesmo, era o Evangelho. O profeta foi escalado como profeta messiânico. Ele anunciou todas as coisas que Jesus Cristo passou aqui na terra. E ele profetizou os nossos dias, os dias de hoje, que a igreja está passando, o que já passou. E quando nós olhamos, parecia que o Evangelho estava todo fechado. Já não se falava mais quase do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a história deixa bem certo que Martim Lutero levanta dentro ali do convento na Igreja Católica, lá em Roma. E lá ele acha que a Bíblia não era só para eles, mas sim para o povo estudar. Glória a Deus. Um contraditório com todos eles aí, ele sozinho. E ele precisou fugir. E se abrigou na Alemanha, país de origem. E ali o governo alemão disse para ele: se você não traduzir essa Bíblia para nós em alemão, para nós entender, você vai morrer. Olha a situação que o homem começou a ficar. E aí ele começou o trabalho de tradução das Escrituras Sagradas para a língua dele. E isso ele fez com muito carinho, tornou-se um ícone no Evangelho. Ele acordou o Evangelho de Cristo. Aí todos poderiam ter uma Bíblia. Aí, estudando as histórias para ver sobre a Bíblia, por que era tão difícil, irmã, levava 2 anos para construir uma Bíblia. Então, ter uma Bíblia era uma coisa muito difícil. Possuir uma Bíblia há 1000 anos atrás, um negócio que se você ter na sua casa, tem que ter muito bem guardado. Porque se alguém descobrir, será capaz de ir lá roubar a sua Bíblia. Tá? E nós sabemos que, sabe quando chegou uma Bíblia no Brasil? Quando veio a família real, fugiu lá das guerras da Europa, vieram para o Brasil e eles trouxeram uma Bíblia. Então, uma família veio, veja só como é que era difícil, veio na mão de uma família real. Tá? Então a Bíblia ela era realmente uma situação difícil de se ter, porque era muito difícil para compilar esse livro todo. Mas a palavra de Deus ela foi fluindo, ela foi crescendo, ela foi brotando, e está escrito lá no capítulo de número 35 do profeta Isaías: e nesse deserto um rebento. Quando ele fala de um rebento, ele fala da rosa de Sarão. E tem mais aí. E ele diz que vai falar de um caminho. Que o imundo não andará por ele, mas os loucos não errarão. Quantas vezes você foi taxado de louco porque você era crente? Mas você estava no caminho. E o profeta falou isso antes de Cristo nascer. Né? E quando nós dizemos, vamos nas portas. Não existe portas fechadas para quem busca o Senhor. Aleluia, Jesus. Uma vez nós olhamos para a nossa vida assim, parece que não é essa parede, porque essa parede se você consegue ter quase. Mas é uma montanha que você não consegue ultrapassar. Por isso que Jesus disse: quem tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, vai dizer a esse monte para sair daqui. Ele vai sair da sua frente, porque não tem porta fechada para o crente. Glória a Deus, aleluia. 7, e o versículo 7 e 8, Jesus disse:
peçam-lhe e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo que pede recebe, e o que busca encontra. Quem bate, a porta será aberta. Eu acredito que as irmãs que se reúnem nos dias de trabalho, nos círculos de oração, elas estão batendo na porta. Elas estão buscando a porta de salvação. A porta que pode aliviar a situação de muitos. Graças a Deus. É aquele irmão que deixa um pedido, irmão, ora por mim. Eu estou desempregado. Meus recursos estão acabando. Eu preciso de uma porta de emprego. As irmãs estão aqui orando, batendo na porta. Jesus disse que se bater na porta, ela vai abrir. Ainda nós encontramos o Isaías 62, versículo 10. O profeta Isaías escreveu o seguinte: passe. Vai encontrar isso lá, ele fala duas vezes: passe. Como eu vou passar se a porta estiver fechada? Às vezes eu vou olhar, a porta está fechada. Mas o profeta está dizendo: passem. O povo não estava lá diante do mar vermelho, e o próprio Moisés conduzindo eles. Deus disse: Moisés, o que você tem na mão, rapaz? Lança nas águas, e o mar abrirá. E Moisés lançou, aquela porta se abriu, porta de escape, porque Faraó vinha atrás. Aleluia, Jesus. E eles puderam atravessar em terra seca. Porta, quando nós encontramos, eles passem pelos portais, passem pelas portas. Prepare o caminho para o povo. Aterre a estrada. Tirem as pedras. Levantem um estandarte para os povos. Devemos passar pelas portas que o Senhor nos abre. Palavra. Lá no capítulo número 62, versículo 10. Então nós temos porta aberta, irmão. Nós não temos como dizer: não, está tudo fechado, está tudo trancado. Agora eu olho para cima, não posso sair. Do lado não posso ir. Para a direita não posso ir. Para a esquerda não posso ir. A retaguarda eu estou preso. E o profeta fazia passe. Vocês pararam para pensar que quando o povo chegava no Mar Vermelho, e o mar, como? E daí? E agora? Eu não sei nadar, mas nós estamos na segunda léu de água e nós vamos morrer tudo. Mas Deus abriu uma porta. Glória a Deus, aleluia. A alegria foi tão grande que Miriam cantou: e só o Senhor é Deus. Salmo de número 118 afirma: esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. A porta que o Senhor abre é para os que são fiéis. Bom, e agora peça. Devemos ser fiel. Muito fiel. A porta está aberta, mas não é para qualquer um. O profeta Isaías diz lá no capítulo 25: o imundo não passará por ele. Tem que ser fiel a Deus. Aquele que é fiel a Deus entra pelo caminho e ele vai andando, porque para ele está uma porta aberta, porta de salvação,
porta de cura divina, porta de emprego, porta de libertação, Glória porta a da Deus. pregação do Evangelho, porta Aleluia, para que Ele Jesus. possa fazer as coisas de Deus. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios 2 e o versículo 12. Paulo também falando, ele diz: quando cheguei a Troar para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim do Senhor. Sempre o Senhor abre uma porta para quem? Deus quer pregar o Evangelho, não sabe como, não sabe de que maneira, mas Deus sabe. Paulo viu uma porta para falar de Cristo, Salvador da humanidade. Depois nós vamos para a grande, essas são as portas pequenas, e as portas começam a aumentar. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós falamos das coisas de Deus, as portas começam a se abrir. Quando nós paramos de falar das coisas de Deus, as coisas começam a ficar difíceis. E eu tenho uma experiência longa sobre isso daí, com a minha vida. Nós não temos tempo para falar, mas vi as portas se abrir. Glória a Deus. Aleluia. Eu não fazia muita coisa, não. Eu licionava a escola dominical e vi as portas se abrir. Aleluia, Jesus. Não é que eu estava fazendo a obra de Deus, sim, então uma parte da obra de Deus, né? Mas estava ali para falar das coisas de Deus. Mas quando eu funcionava numa família, na escola dominical, é uma coisa que nem está escrito ali, mas eu utilizei porque Lucas, o evangelista Lucas, escreveu o evangelho de Lucas, ele era médico. Marcos, que escreveu o evangelho de Marcos, ele era um promotor. E Mateus, que escreveu o evangelho, nós temos 2 evangelhos dos 4 que são oculares. É o evangelho de Mateus e o evangelho de João. Mateus escreveu aquilo que ele viu e ouviu. Ele viu a figueira secar. Ele ouviu Jesus falar: bem-aventurados limpos, que eles herdarão o céu. Mateus, ele ouviu, ele viu e ouviu, e ele anotou, e ele escreveu. E João, o evangelho do amor, aquele que Jesus Cristo orou e ele escreveu a oração de Jesus Cristo, está lá no capítulo 17, quando ele escreve a oração que Jesus faz, ora ao Pai: Pai, daqueles que tu me deste, eu não quero perder nenhum, a não ser o filho da perdição. Jesus Cristo orou por você quando você ainda nem sonhava em nascer. Aleluia, Jesus. Quando seus pais nem sonhavam em se casar. Quando seus avós nem sonhavam em se casar, os seus tataravós, e você for lá nos seus ancestrais, ele não, mas Jesus Cristo orou por você. Glória a Deus. Disse Aleluia. ao Pai: não os tire do mundo, mas livra do mal. Aleluia, Bom, Jesus. é a porta que Cristo abriu para nós. E na grande porta, irmãos, nós temos a grande porta, lá em 1 Coríntios 16:9, Paulo diz assim: porque uma porta grande e oportuna. Quando nós vamos na evangelização,
para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Mas quanto maior a porta, você vai ter bastante adversário. Paulo está dizendo aqui, muitos adversários, mas a porta era grande. E ali ele aproveitou aquele momento de estar ali para pregar a palavra de Deus, executar o seu trabalho. Lá em Atos 14, 27, Paulo também, juntamente com Barnabé, eles verificam ali que ao regressar da viagem missionária, eles relataram à igreja de Antioquia, tudo que Deus havia feito com eles, como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Glória a Deus, aleluia. Ali o evangelho está saindo da nação judaica, está entrando para as nações vizinhas. E por isso que Paulo falou, uma porta grande, muito grande, porque era o mundo inteiro. Para uma pessoa que aleluia, grande, Jesus. muito grande, mas tinha muito adversário. Tinha. Quantos adversários os nossos passados não enfrentaram para anunciar esse evangelho? Aqui no nosso país, teve pastor que foi queimado no fogo. Isso é tão verdade que o Papa que faleceu anterior pediu perdão à igreja pelos atos que foram realizados contra quem pregava o evangelho. Vocês vejam que as coisas aconteceram. Nós não estamos muito longe. Eu vou dizer aos irmãos, você pode, às vezes, na tua certidão de casamento, pode não estar escrito, mas muitas delas está escrito sobre o ministro do Evangelho que faz o teu casamento. Foi no governo do Getúlio Vargas, 1950. A gente vai faz muitos anos, então, não tinha valor no casamento feito na igreja evangélica. Só tinha valor se fizesse lá na igreja do Papa. Getúlio nomeou os pastores como ministro para celebrar o casamento. Aleluia. Pense a porta que Deus abre, a porta grande que Paulo fala. Tinha adversário? Tinha. Pense que não foi bom. Não, mas agora esse povo, vamos fazer casamento, vai valer igual ao nosso? Sim, vai valer, está ali o decreto do presidente. Passou a valer o casamento da igreja. Tanto é que a igreja hoje pode pedir para que o casamento seja celebrado aqui, as assinaturas sejam feitas aqui. Coisas, porta que Deus foi abrir. E abriu. Mas vamos lá. Uma porta grande. Né? Temos lá em Colossenses 4 e 3. Quando Deus abre a porta da palavra, Ele está abrindo também uma possibilidade de muitas bênçãos para a nossa vida. Quando você mergulha na palavra de Deus, para anunciar, para ensinar, para trazer um conhecimento da comunidade sobre Jesus Cristo, as portas de bênção começam a abrir. É o que Paulo está dizendo lá em Colossenses 3 e 31. Nós temos ali em Apocalipse 3 e 8, quando João escreve, o Senhor nos responde, conheço as obras que vocês realizam. Vocês já pararam para pensar sobre isso aqui? Deus conhecer a obra que você está fazendo? O
trabalho que estão desenvolvendo na casa de Deus, ele conhece. Deus sabe. Glória a Deus, E João aleluia. escrevendo sobre isso, ele diz: eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Muitas vezes você não enxerga a porta. Para pensar, não, você não enxerga, a porta está aberta, mas você não vê. Por quê? Você tem vergonha, você é tímido, uma série de coisas para falar do Evangelho de Cristo. E quando nós conseguimos vencer essas barreiras tudo, a vergonha de abrir a boca e falar que Jesus Cristo salva, a timidez de chegar numa pessoa e dizer a ele que Jesus o ama. Glória a Deus, Às vezes o aleluia. cidadão conta uma história triste, mas estou passando isso, e você não tem nem coragem de dizer para ele na igreja. Que era o mínimo que teria que fazer. Sabe aonde você vai conseguir resolver isso tudo? Na igreja. Você abriu sua boca, falou alguma coisa. Se ele for na igreja, ouvir a palavra de Deus, pelo exemplo dos fiéis, a igreja Paulo fala, pelo exemplo dos fiéis, ele vai voltar pensando diferente. Vou contar para os irmãos aqui que na nossa capital tinha uma rede de farmácia grande. Não vou citar o nome porque é questão ética. E o dono daquela rede de farmácia falou uma coisa muito ruim na televisão para um repórter. E foi no horário do Jornal Nacional. E daí a saúde caiu. A Anvisa, todo esse pessoal que se trata de saúde aí, abriram protocolo contra ele. E ele já estava vendo que o caminho dele seria ficar atrás das grades. O cabo dele falou. Ele não falou muita coisa, não, irmão. Sabe esses medicamentos que é vendido no balcão da farmácia ali? Não precisa de receita médica? Ele disse, perguntaram para ele, o repórter perguntou para ele para que aquilo era bom. Ele falou, isso é bom para o otário. Não sabe que a indústria química não ia deixar barato isso daí. Né? E ele estava prestes a enganar. E tem um cliente que eu prestava serviço para ele, e daí ele apareceu lá e esse cidadão disse para ele assim, falou, rapaz, você está numa situação ruim agora, mas tem um remédio aí. Aquele cidadão não é crente, é um maçom ainda, nem crente, mas os filhos dele se converteram a Cristo há algum tempo. Você vai precisar procurar uma igreja, sabe essas que faz bastante barulho? Não é essas qualquer uma, não. Você precisa ir lá naquela da Canto de Abreu. Deu até o endereço para ele. Ali você poderá se livrar de tudo isso que está acontecendo com você. Meu Deus do céu, agora eu estou vendo aqui uma pessoa que nem crente, mas está dando testemunho. Testemunho de uma porta aberta, uma porta que alcança o pecador. E ele se livrou realmente. Ele foi para onde ele procurou a igreja para se livrar daquela situação que ele passava. Irmãos, é a porta grande que Deus abre. Glória a Deus, aleluia. Tão grande que nós não enxergamos. E tem hoje que ainda a gente tem uma amizade, e nós fazemos alguns trabalhos juntos, um advogado. Ele chegou para mim e despejou um monte de coisa que estava acontecendo com ele. Eu falei, só tem um remédio para isso, tem que ir para a igreja. Bom, Jesus Cristo não é remédio, ele não cura, liberta, dá paz. Glória a Deus, Aleluia, Jesus. Ele chegou lá numa terça-feira, na igreja 7, na Canto de Abreu, o pastor Marcos Antônio, que pregou naquela noite.
o ensino da palavra. E aquela palavra entrou na mente dele, entrou no coração dele. E ele voltou com aquela palavra. Até hoje ele se lembra. Toda vez que nós, às vezes, conversamos, ele se lembra do pastor Marcos Antônio. E ele então foi para uma igreja, a igreja batista, converteu lá, entregou a Cristo lá na Bahia, mas ele não gostou muito por alguma coisa e ele está na igreja presbiteriana. Bom, hoje ele já é diácono lá. Aleluia. Olha só que maravilha. E fala de Jesus. E está construindo uma mansão, e está construindo 2 ou 3 peças lá da mansão dele, porque ele quer abrigar missionários que estão em lugares distantes, difíceis, quando vem visitar a família, ele quer abrigar lá na casa dele. Glória a Deus, aleluia. E Jesus faz maravilhas, Jesus abre portas. Porta que nós não imaginamos, mas ele abre. Porta, como diz Paulo, porta grande. Por que Paulo fala? Por que ele diz muitos adversários? Muitas vezes nós entramos e de repente nós deparamos com alguns adversários. E até parece que ele vai nos vencer. Mas não vai não, porque a porta de Deus é maior. Glória a Deus, aleluia. O exército de Deus é maior. O moço chegou para o profeta e disse: Senhor, nós agora estamos em má situação aqui. Vamos falar assim, no nosso linguajar. Mas se você ler lá o texto, você vai entender o que eu estou dizendo. E Eliseu orou por ele. Eu sempre falava, rapaz, está tanto tempo comigo que você não acredita, você é um camarada sem fé, você deveria, primeiro ter acabado com ele. É assim que as pessoas dizem? Não, Eliseu foi lá e orou: Senhor, abra o olho desse moço, para que ele enxergue, para que ele deixe. E quando ele saiu, e aí Eliseu vai lá olhar agora. Aí ele foi lá novamente, chegou lá e viu que o exército de Deus era muito maior do que o do adversário. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele viu lá homens cavaleiros, com lance, com escrito. Mas no exército de Deus ele viu carro de fogo. Aleluia, Jesus. Tem exército para aguentar aquilo ali. Aquilo é muito maior. Bom, é a porta. Às vezes a porta está escancarada para você, está toda aberta, mas você não está enxergando. Comece a enxergar a porta que Deus está. Aleluia, A Jesus. porta era tão interessante que Paulo chegou e contou para a igreja. Chegou lá em Antioquia e a igreja reunida, e eles contaram para a igreja o tamanho da porta que Deus tinha aberto para eles pregarem o evangelho. Mas nós tivemos muitas, porque é muito adversário. Eles foram surrados, eles fizeram tantas coisas com eles, eles tiveram até que sair meio que fugindo daquele lugar, mas deixaram a semente lá. O Evangelho de Cristo. Aleluia, Jesus. Esse é o Evangelho que nós vivemos. Eu confesso para os irmãos, estou completando hoje 69 anos. E eu vivo esse Evangelho há 69 anos. Glória a Deus, aleluia. Nasci num berço cristão. E há sempre anos. Sempre ouvindo a palavra de Deus. Os ensinos sempre da palavra de Deus, o exemplo de como ser um crente fiel, porque é o espelho das crianças, é o pai e a mãe, é o que o pai e a mãe estão fazendo, eles estão olhando, eles vão fazer igual. E se você é o exemplo dos fiéis, porque esses pequenininhos são fiéis, eles não conseguem nem mentir. Eles são fiéis, e Paulo diz: sede o exemplo dos fiéis. E eles vão crescendo, vendo
Não, mas isso daí não confere, porque isso aí não bate com o que o meu pai falou, o que a minha mãe falou, não é assim, é de outro jeito, não é dessa maneira. Não, não vamos fazer isso. Irmão, bem rapidinho eu já vou encerrar. Quando eu era piá, vou falar, piá mesmo, tinha uns 11 anos, 11, 12 anos. E eu saí com um menino caçar, e ele levou uma espingarda, e no caminho nós encrencamos. E daí ele disse que ia dar um tiro em mim. E quando ele apontou aquela espingarda para mim, na hora, tive aquela reação de. Eu peguei no cano da espingarda, a espingarda era mais longa. Peguei no cano daquela espingarda e ele acho que não estava preparado. Eu tomei dele, joguei ela num toco de peroba assim, e arrebentou tudo. Daí ele falou assim: nossa, agora o meu pai vai me matar. Aí ficamos pensando, aí às vezes eu pensava, não que é as coisas. Aí já não estava mais na briga, agora vamos pensar um meio de como resolver o problema. E ele disse: não, vou falar isso, isso e isso. E eu falei: não, a minha mãe falou que a gente não pode mentir. Se você falar isso daí é mentira. Aí depois de uns minutos ali, eu falei: vou fazer o seguinte, vamos ficar quieto, não vamos falar nada. O teu pai perguntar, aí você vai falar para ele que perdeu a espingarda, alguma coisa aconteceu. Né? Se ele não perguntar, não aconteceu nada. E nós se mudamos. Depois de uns 5 anos, eu já estava maior, nós nos encontramos em Bela Vista do Paraíso. E eu perguntei para ele: rapaz, você lembra da espingarda? Ele falou: rapaz, sabe que o pai acha que ele esqueceu lá na casa que nós se mudamos? Então, resolvido o problema. Mas não mentir, né? Esse era o ponto, irmão, que estava na mente de não mentir, não falar mentira, não contar mentira, não inventar coisa para poder resolver a situação. Então nós temos que andar nessa verdade. E há uma porta aberta. Glória a Deus, aleluia. Irmão, colocar-se em pé. Eu acredito que todos